Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. E a aula de hoje, né, a gente vai dar continuidade ao assunto passado, tá? Então vocês vão estar resolvendo aí as questões da página 6, tá? Que é referente ao assunto sobre o planeta e os recursos naturais, tá ok? Então, nessa página vocês vão resolver, né, terminar de resolver as questões que é referente a esse assunto, né? Então, nesse ponto, né, o planeta Terra e os recursos naturais, a gente viu, né, quais são os recursos renováveis e os recursos não renováveis. É importante a gente compreender isso nesse momento, né, porque nos próximos a gente vai, né, englobando esse assunto mais uma vez e adquirindo outros, né, outros assuntos que envolvem essas questões no geral, né, que envolvem os cuidados com o nosso planeta. Então, temos recursos renováveis, são aqueles recursos que a natureza ela disponibiliza para a gente esses recursos e que de certa forma ele não se esgota, não se acaba, né? E tem os recursos não renováveis, que se a gente utilizar ele de forma inadequada, ele pode se acabar e eles não têm como se renovar, a natureza não tem como repor ele mais uma vez, né? Então, vocês resolveram essas questões, né, dos recursos renováveis e não renováveis. E aí vocês vão dar continuidade à resolução desse conteúdo aí da página 6, né? Ele vai pedir para vocês descrevam a importância de cada recurso, dos recursos que você coloriu para a vida na Terra. Então, vocês vão observar o desenho que vocês coloriram na página 2, da questão 2, né, da página 5. E é tanto que essa questão ainda é a continuidade da questão 2, né? Agora ela está pedindo para vocês descreverem, então é a continuidade da questão, da atividade, né? E depois vocês vão para a terceira, que é sobre essa imagem, né? Essas três imagens aqui, tá? Né? Vocês estão vendo essas três imagens, vocês vão observar bem ela. E aí vocês vão falar, né? Qual atitude do menino contribui para desencadear problemas ambientais, né? Então, vocês vão responder as perguntas referentes à imagem, tá ok? Então, aqui ele está apresentando uma situação, né? E aí vocês observam cada detalhe, né? Sobre qual elemento ele está trabalhando, né? Ele está aqui com papel e aí ele está amassando o papel, jogando no lixo. E aí vocês veem aí qual é toda a situação que envolve esse papel, tá ok? Porque sabemos que o papel ele é feito, né, de um elemento específico que contém na árvore. Então precisamos derrubar uma árvore para poder estar criando, né, produzindo papel. Então, vocês vão ver, analisar toda essa questão nessa imagem, tá ok? Direitinho. E aí, ele traz o livro, né, na página 7, ele traz Saiba Mais, que é interessante porque aqui ele mostra, né, sobre de onde vem o plástico, né? É importante a gente entender isso, pegar o sentido, né, dessa problemática, porque aqui ele vai trazer, né, que o plástico, a matéria-prima, vocês se lembram da matéria-prima, que é aquele elemento que vem, né, do extrativismo, ou da agricultura, ou da agropecuária. Então, a matéria-prima que vem do plástico é do petróleo, né? Que vem do extrativismo mineral, né? Então, o petróleo, ele é uma fonte não renovável, né? Nós sabemos que o petróleo é uma fonte, né, que é feita, ela foi criada através de materiais, né, de uma matéria
orgânica, de compostos orgânicos, enfim, né, ao longo, né, de milhões, tá, de anos. Então, o plástico, ele vem daí, né? Vem de outros elementos, né? O plástico, ele vem de outros lugares, mas especificamente a boa parte, né, dos plásticos, ele vem do petróleo, tá ok? Então, para a gente fazer esse link, né, sobre o assunto em si, que a gente vai trabalhar aqui, o ponto que é refletindo sobre os hábitos de consumo, né, e da página 8, que é o assunto que a gente vai dar início, né, a gente vai finalizar o assunto sobre os recursos naturais, o planeta Terra e os recursos naturais, e começar refletindo sobre os hábitos de consumo. Porque é necessário a gente pensar sobre o que consumimos e para que consumimos e o que isso significa, tá ok? Então, pensando nessas questões de como é feita, né, os materiais nos quais a gente possui para consumir, né, e como isso deve ser feito de forma responsável, tá ok? Então aqui ele vai trazer já um questionamento sobre o que é necessário e superfluos, né, que sejam não tem utilidade, tá ok? Então já diz o nome, necessário e superfluos são aqueles necessários, são aquelas como moradia, comida, que são necessários para a gente, tá? Então a gente necessita de uma moradia e de uma comida, né? Isso é algo necessário. E aqueles que não são necessários, como casa de praia, restaurantes caros, enfim, às vezes a gente tem um celular super novo e aí a gente acaba comprando outro, e às vezes a diferença de um para o outro é uma coisa mínima. Então, ele vem trazendo esse questionamento do que é necessário e do que não é necessário, né? E como isso pode prejudicar o meio ambiente, tá ok? Então, aqui ele vem trazer sobre esses hábitos de consumo. É tanto que temos essa charge, né, aqui, ó, essa charge da página 8, né, que ele fala, ó, na verdade é uma tirinha, né, ele fala, ó, algumas propagandas são doidas, parece que tentam me convencer a querer o que eu não preciso. Então, hoje, né, a mídia, enfim, as grandes empresas, eles tentam nos convencer de comprar um certo produto que às vezes a gente nem precisa, tá? E aí aqui ele traz, né, o conceito de consumismo e de consumo consciente. O consumismo, ele coloca aqui, é um consumo exagerado de produtos que não são de primeira necessidade. Então, o consumismo é quando eu consumo algo de forma exagerada, sem nenhuma necessidade. Aquilo não é necessário para minha sobrevivência naquele momento, enfim. Então, eu vou ali e compro aquele produto que às vezes eu estou comprando apenas por comprar, tá? Não é algo que seja necessário para a minha vida. E que isso pode prejudicar, ele colocar aqui, né, que a gente consumos exagerados pode prejudicar, né, pode gerar desperdício de recursos naturais e acaba se tornando lixo, tá ok? Mais tarde isso vai se tornar lixo. Então, quanto mais a gente quanto mais a gente consome de forma irregular, mais a gente vai criando lixo desnecessário, né? E aqui, esse aí é o conceito de consumismo, tá ok? Quando a gente consome algo de forma desnecessária e isso acaba criando mais lixo, né? E desperdiçando cada vez mais os recursos naturais. E aí temos o consumo
consciente, que é aquele consumo que contribui para a preservação e a conservação do ambiente e também favorece a saúde das pessoas. Então, seria aquele consumo que eu digo, eu preciso desse material, eu preciso comprar disso, o que isso vai me servir. Aqui ele traz, aí ele traz a seguinte pergunta, a primeira, por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar, como descartar. Então, a gente tem que fazer essas perguntinhas para a gente estar sabendo como a gente vai estar consumindo de forma consciente e manuseando depois o lixo, né? Que não basta a gente tem que saber descartar o lixo que a gente consome. Então, se a gente consome de forma consciente, então a gente preserva os recursos naturais. Vocês se lembram que são recursos naturais? Eles estão classificados em renováveis e não renováveis. E é justamente isso, né? Para a gente pensar nesses recursos que não são renováveis e também para a gente pensar, né, de como a gente deve consumir os recursos renováveis sem estar prejudicando o meio ambiente. Então, nessa atividade, né, na verdade, nós vamos resolver as questões referentes a essa atividade, sua próxima aula, mas nessa aula vocês vão estar refletindo essas 6 perguntinhas, por que comprar, o que comprar, de quem comprar, como usar, como descartar da página 9. Vocês vão colocá-las no caderno e vão escrever, né? Vocês vão pensar, vocês vão refletir e vão pegar esse pensamento de vocês e colocar no papel, tá ok? Então, a atividade é responder essas perguntinhas sobre o que eu conversei agora com vocês e o como, né, isso despertou a curiosidade para estar refletindo sobre esse tema. Então, nossa aula de hoje é essa, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa podem falar comigo. Um beijo e até a próxima.